Olá pessoal, seja bem-vindo ao Nação Saúde Cast, o podcast oficial da Nação Saúde. E no episódio de hoje eu vou aqui conversar com um convidado que é a prova de que enxergar bem vai muito além de ter uma boa acuidade visual. E que construir um negócio de saúde exige tanto coragem quanto muito esforço. Dr. Marcelo Gerês é oftalmologista, fundador, CEO, administrador e diretor médico do Grupo Alphaville, um dos maiores ecossistemas de saúde da região de Alphaville e Barueri. Formado em medicina com residência em oftalmologia e fellowships em catarata e cirurgia refrativa, em 2013 fundou o Centro Oftalmológico Alphaville, com a missão de oferecer atendimento humanizado e diferenciado. Em 2015, expandiu para Centro Médico Alphaville, hoje com mais de 50 especialidades, 3 unidades estratégicas em Alphaville e mais de 150 médicos. E em 2023, criou outra empresa que é One Day Hospital. Em 2024, inaugurou o Centro Médico da Mulher e em novembro de 2025, lançou a Alphaville Concept, uma clínica de especialidades focada em longevidade e saúde de qualidade de vida. Ao mesmo tempo que ele escala um grupo médico, o Dr. Marcelo ainda opera, atende pacientes e responde como responsável técnico da instituição. São 3 papéis e uma missão. Seja bem-vindo, Dr. Marcelo Gerês, aqui ao Nação Saúde Cast. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado pela apresentação. É um prazer estar com você aqui hoje. Obrigado pelo convite. Espero poder contribuir com vocês aqui. Com certeza, Marcelão. Olha só, conta aqui pra gente de onde que você vem. Né? Eu quero conhecer um pouco essa história do Marcelo. Você veio de onde, né? Fica à vontade pra... Cara, tem uma história assim. Eu sou nascido em São Paulo. Vim pra cá, pra Alphaville, numa época que Alphaville era praticamente mato, né? Cheguei aqui em 84 e nunca saí daqui de fato, né? Fiquei aqui até o final dos meus tempos de escola. Fiquei 6 anos morando fora, morando em Campinas, fazendo minha faculdade. Fiz minha faculdade em Campinas. Aí fui fazer minha residência, depois meu fellow. E tão logo eu me formei, eu resolvi voltar para Alphaville de vez, porque assim, eu ia e voltava naquela época e tal, mas sempre foi um objetivo para mim voltar para cá. E eu sempre tive a mentalidade de que assim, eu precisava escolher aonde eu quero estar para depois ir procurar trabalho. E não porque você acaba vendo que ao longo dessa jornada de faculdade, residência, especialização e tal, vão surgindo oportunidades de emprego, você começa a trabalhar, você começa a ganhar seu dinheiro ali e tal, e ali o pessoal começa a ficar aonde ele tem trabalho, e ele começa a morar onde ele trabalha, e não o inverso. E aí eu fiz o caminho inverso, eu escolhi sair da onde eu estava, que era Santo André e São Paulo. Falei, não, quero voltar para Alphaville, é lá que eu quero estar. Naquela época, isso 2009, aqui ainda era muito carente de médicos, de especialidades e tal. E aí vim para cá com o objetivo de conseguir um emprego, trabalhar. Eu já tinha, nessa época, formado uma equipe de oftalmologia, porque eu tive alguns processos na residência, assim, que foram... Eu tinha um chefe que era muito rígido, muito difícil de lidar com ele ali na época. E ele restringia muito o meu acesso à cirurgia na época. E, pô, você entra numa especialização cirúrgica para fazer cirurgia. Quer operar, né? Você quer operar. Aí ele falava, pô, tudo o cara me suspendia, não deixava eu fazer, não. E era comigo ali, não vai fazer, não vai fazer. Eu falei, pô, tá bom, beleza. Não vou fazer. E, cara, quando a gente sai da residência, em média ali, um oftalmologista, em média vai ter feito lá para cirurgia de catarata, sei lá. Quando o cara faz muito, faz 100, 150 cirurgias de catarata ao longo da residência. Muito. Que é bastante. Talvez, mas assim, é pouco. Para você confiar ali numa cirurgia de alta complexidade como é uma cirurgia dessa, é pouco ainda, é um N muito pouco. E aí, eu vi que eu tinha um ambiente difícil
Em vez de ficar ali reclamando, eu falei, cara, beleza, vou cavar uma oportunidade para mim. E aí, comecei a procurar, naquela época, outros locais onde eu pudesse prestar um serviço de oftalmologia, sem ser nem formado ainda, oftalmologista. Aí, o que eu fazia? Eu falei, pô, beleza, mas eu já era médico. Comecei a procurar, encontrei 2 serviços na época, eu falei, pô, não, tem uma equipe de oftalmologia, não tinha ninguém na época. Eu falei, não, tem uma equipe e tal, a gente faz, a gente atende e tal, beleza. Quanto dá pra pagar? É tanto? Tá bom. Fechei o contrato. Então, primeiro eu criei o problema. Depois eu fui atrás da solução. Aí, o que eu fiz? Entre esse meu chefão aí, que era o cara, e eu, pô, tem os chefes intermediários. Qual foi minha conta? Eu falei, pô, beleza, eu quero aprender. Eu não preciso ganhar dinheiro agora. Tudo que eu ganhar, eu vou pagar para esses caras virem trabalhar comigo. Então, enquanto a gente tinha lá 8 residentes na época se estapeando para conseguir uma cirurgia, eu consegui 2 serviços de oftalmologia que me remuneravam para isso. Eu tinha só que fazer a gestão do negócio e tinha cirurgia a rodo. Então, eu comecei a gerar um monte de cirurgia e comecei a contratar os caras que eram meus chefes na residência para atender comigo. Na residência ainda. Caramba. Então, quando eu terminei a residência, eu já tinha mais de 1000 cirurgias de catarata. Uau. Caramba. Então, assim, enquanto os caras tinham lá, quando muito, 100, 150, eu tinha mais de 1000. Isso me fez muito melhor naquilo que eu queria fazer, porque me deu uma oportunidade. Fiz do limão a limonada ali naquele cenário. E aí, quando eu acabei, pô, eu já tinha esses serviços rodando, tinha esses caras que eram meus chefes trabalhando para mim. Falei, pô, beleza, tá pronto, vou seguir tocando. E assim eu fui conseguir terceirizando outros serviços de oftalmologia. E aí, isso foi tomando corpo, a coisa foi crescendo, a gente foi terceirizando vários outros serviços. E aí eu já era especialista, fui fazendo meu fellow e tal. E também chegou nesse ponto que eu falei, cara, agora começa a fazer sentido a gente montar o nosso aqui. Ter um próprio, que foi em 2013. Em 2013, eu montei o Centro Oftalmológico, Alphaville, que foi a nossa primeira unidade, focado justamente, pô, em ter... Eu já tinha uma equipe de vários especialistas e tal, caras bons, que eram meus chefes, eu reconhecia. E começamos a atender. Muito difícil no começo, porque assim, era um lugar com poucos médicos. Então, assim, as pessoas tinham uma cultura ainda muito de ir para São Paulo consumir medicina. Então, você tem que criar uma cultura no pessoal de que, pô, não, aqui tem sim bons médicos, nós estamos aqui, podemos atender e tal. E aí começa o desafio da gestão, né? Porque, assim, até então, quando você é prestador de serviço, cara, você não vê um monte de coisa. Você não vê funcionário de recepção, você não vê faturista, você não vê advogado, você não vê nada, você não vê telefonia. Você só atende com os médicos e vai embora. Então, assim, é uma operação muito mais simples. Você não tem dimensão do tamanho do problema. E aí você tem que ir atrás de conseguir um credenciamento, conseguir um credenciamento como operadora de saúde, que é super difícil. Depois tem que conseguir cliente, botar para dentro. Então, assim, quando você só chega e atende, é muito mais simples. E aí, mas, de novo, outro desafio, a gente foi crescendo. Crescemos bastante, a gente viu essa necessidade do cliente em ter outras especialidades, porque a gente, como cirurgião, invariavelmente a gente acaba pedindo pro paciente pré-operatórios, ele precisa fazer exame de sangue, então precisava de uma avaliação cardiológica. E aí esse cara tinha que sair, procurar em outro lugar esse serviço. E falei, pô, não faz sentido, eu vou trazer esse cara para dentro, vou trazer um cardiologista aqui dentro e vou resolver esse problema. Só que aí você traz o cardiologista. Ah, não, mas eu também preciso de exame de sangue. Pô, também preciso de exame de sangue. Mas, eventualmente, esse cara também vai precisar de um eletro, de um holter, de um mapa, de um ecocardiograma. E você começa a trazer. Aí você fala, pô, mas esse mesmo cliente que passou aqui com o cardiologista, pô, mas ele é diabético. E eu preciso controlar a glicemia desse cara. Então, eu preciso cuidar dele aqui também. Então, eu vou trazer um endócrino. E uma coisa puxa a outra, porque a medicina ela é fragmentada em especialidades, o paciente não. Sim. O paciente é uma coisa só. A mesma patologia interfere em vários órgãos.
eventualmente nem interfere no teu órgão, mas interfere no órgão-alvo do que eu trabalho, mas interfere no que o cliente tem de demanda. Então a gente começou a agregar essas especialidades e trazer esse conceito de one-stop shop para o paciente, que é muito assim, independe do que ele tem, ele chega aqui e ele resolve. Então esse foi o conceito que a gente trouxe, de tentar agregar o máximo de especialidades ali dentro, para que esse paciente não tivesse necessidade de sair e buscar essa especialidade em outro lugar. Especialmente no momento em que aqui não tinha quase especialidade. Então a gente cresceu justamente com esse mote de trazer diversos especialistas dentro de um mesmo local, e o cara conseguia resolver tudo ali de forma muito simples, em termos de busca de especialista. E aí, com esse crescimento, a gente, de forma bem sucinta, né? A gente foi enxergando essas necessidades, agregando cada vez mais especialidades, mais operadoras de saúde. Esse paciente tinha ainda uma deficiência depois aqui em Alphaville, isso já em 2020, 20 e pouco, que era onde fazer uma cirurgia. Porque até pouco tempo atrás aqui não tinha nenhuma sala cirúrgica em Alphaville. E pouco tempo eu digo 5 anos, não tinha nenhuma. 5 anos? Não tinha nenhuma sala cirúrgica em Alphaville. Nenhuma. E aí, a gente falou, a gente acaba perdendo esse paciente, perdendo o acompanhamento, perdendo o controle desse cara, porque ele tem que ir para uma rede hospitalar externa. Em São Paulo aqui não tem nada. Logicamente, um hospital geral é um custo gigantesco, muito dinheiro, infinito, e a gente falou, cara, pra gente não dá, mas a gente consegue criar uma outra vertente, que é o hospital dia, que eu consigo resolver 80% de todas as cirurgias que são feitas no hospital geral hoje, elas são passíveis de serem feitas no hospital dia. A gente foi buscar esse modelo americano, a gente fez um benchmark nos Estados Unidos desse modelo de hospital, que é o que eles chamam de centro cirúrgico ambulatorial, que é o hospital dia, na verdade. Porque muito do que se faz hoje, assim, você vai fazer uma cirurgia de joelho, ligamento, até mesmo uma prótese de joelho, fazer uma cirurgia de coluna, uma cirurgia oftalmológica, otorrino, etc. Muita coisa opera num dia, vai embora no mesmo dia, ou quando muito no dia seguinte. E aí a gente trouxe esse modelo para cá, implementamos aqui, criamos o One Day Hospital, que é o hospital dia do nosso grupo aqui. E dali para frente, a gente começou a crescer também essas cirurgias aqui dentro, o que eventualmente a gente não conseguia, por porte cirúrgico, etc., fazer aqui, a gente sempre direciona para hospitais gerais. E, enfim, aí nesse meio tempo chegaram outros hospitais aqui também, agora tem outros hospitais gerais. Então, parte dessa demanda se resolveu. Mas ainda, mesmo para a operadora, é um custo muito caro. Para o paciente, para o dono da empresa que tem a operadora, então assim, ele interna para fazer uma cirurgia num hospital geral, custa 20 moedas. A mesma cirurgia num hospital dia custa 10 moedas. E por que tem essa diferença? Porque eu sou obrigado a carregar uma estrutura muito menor do que um hospital geral é obrigado a carregar. Então, você começa a diluir custo de aluguel, custo de gente, custo de material, de equipamento, etc. O custo deles é muito maior. Então, o custo hora dele funcionando é mais caro. Então, a hora cirúrgica dele custa mais caro, muito mais caro do que a minha, com a mesma qualidade. E às vezes até maior dentro da nossa operação, porque a gente é uma operação muito mais enxuta, a gente consegue cuidar de cada paciente individualmente, etc. E, consequentemente, como a gente não tem paciente internado por longo prazo, a gente acaba tendo uma taxa de infecção muito menor, né? Isso é inerente ao tipo de operação. Então, é bom para todo mundo nesse caso aí, bom para o paciente que tem bom para a operadora, acesso, bom para o paciente. Essa cirurgia de baixa complexidade, né? É que então não é baixa complexidade. Veja que assim, quando você opera, por exemplo, o olho de alguém, como é que você considera baixa complexidade? Você abrir o olho de alguém, mexer dentro, fechar e devolver o cara enxergando melhor. Então, assim, a questão não é a complexidade, é o risco cirúrgico. Tá. A questão não é complexidade, porque a gente faz coluna, Entendi. A gente opera coluna, faz neurocirurgia, a gente faz abdômen, cirurgia por vídeo, etc. Então,
A questão, logicamente, por exemplo, tem coisas que a gente não se propõe a fazer, cirurgia cardíaca. Por quê? Porque esse cara não vai ser uma internação um dia. Esse cara vai internar, vai operar, vai ter que sair, ficar na UTI, vai ficar não sei quanto tempo. Então, a complexidade do pós-operatório demanda um tempo de internação maior e não é o perfil do que a gente quer fazer. Então, é o perfil cirúrgico, logicamente, com o perfil da cirurgia. Então, mesmo que o cliente tenha baixo risco, ele teve uma arritmia. É um cliente com, sei lá, um risco moderado. Caberia fazer no hospital dia? Caberia, mas a internação dele pode se prolongar por muito tempo, que não é o que a gente quer. Não é o nosso modelo. E tem o cara que, por exemplo, vai operar catarata, né, na minha realidade aqui. Então, a gente opera muito idoso. Então, pô, é um cara que tem muita comorbidade. Mas uma coisa é o cara assim, é hipertenso, controlado, diabético, controlado, compensado e tal, e vai fazer uma cirurgia de catarata com 90 anos. Ok. Outra coisa é você pegar um cara de 80, com diabetes descompensado, pressão alta descompensada, com câncer metastático, pô, esse cara não dá para ser operado no hospital dia, porque ele tem risco. Então, isso tem a ver com risco cirúrgico, muito mais com complexidade do tipo de cirurgia. Muito bom. Mas e essa veia empreendedora aí? Porque você começou já dentro ali de desenvolvendo seu grupo ali de médicos, né, de oftalmologistas, e aí quando você juntou esse grupo, você fazia, você operava, era em um local, depois você montou o local aqui, mas ainda não tinha o centro cirúrgico? Não tinha. Inicialmente não tinha. A gente captava esses pacientes e um dos serviços que a gente assumiu logo de início lá era um hospital. Então lá tinha centro cirúrgico. Ah, tá. Mas não tinha nada de oftalmologia, porque você vê que os hospitais gerais não têm habitualmente o serviço de oftalmologia. Não costuma ser eficiente um serviço de oftalmologia no hospital geral, porque nossas cirurgias são muito rápidas, a dinâmica, a troca de paciente é muito rápida, e para um hospital geral, a cirurgia oftalmológica é isso. Como tem que ter uma troca muito rápida, o valor agregado não é tão interessante, para os hospitais acaba não sendo interessante. Então, grandes redes de hospital dificilmente têm oftalmologia nas suas unidades. E como é que foi? Porque assim, quantos médicos você começou o centro médico aqui? Porque nós saímos então de centro oftalmológico para centro médico, né? Porque você foi enxergando as oportunidades de trazer outros médicos. No centro oftalmológico a gente começou com 3. E hoje 150. Tem até mais hoje. A complexidade que é você fazer uma gestão com equipe grande assim e tal. Tudo bem, eu sei que foi crescimento, mas essa veia empreendedora, essa divisão que eu te conheço aí, eu sei que você tem muito nisso. Isso veio o quê? Veio de sangue ou foi de gosto na jornada? Não, então, meu pai é médico, meu pai também foi gestor hospitalar há muito tempo, meu pai sempre foi um cara empreendedor. E ele tinha também uma empresa médica, ele coordenava vários médicos, enfim, à época, com diversas especialidades, focada em um único hospital na época, mas ele tinha vários serviços, ele trabalhava muito com o SUS, né, que era sempre foi uma vertente totalmente diferente, que não era o modelo de negócio que eu queria trabalhar, porque eu sempre achei muito difícil o modelo de gestão no SUS, porque tudo é muito engessado, você tem pouca autonomia e pouca previsibilidade em relação a até quando você está lá, como é que você pode fazer, como é que você cresce, porque tudo depende de contrato. É um tipo de negócio um pouco mais delicado para você ter essa previsão que a iniciativa privada te permite. Então, se o negócio é seu, você sabe que você pode estar lá todo dia, de segunda a sexta, enfim, você consegue criar essa dinâmica de forma muito mais previsível do que num serviço terceiro. Então, meu pai foi exemplo sempre para mim desse modelo de gestão, e sempre foi um cara empreendedor. E eu acho que assim, vai um pouco da criação também do que você tem. Lógico que tem o perfil individual, eu acho que eu sou de um jeito, minhas irmãs são de outro, fomos todos criados no mesmo ambiente. Então, tem um fator individual?
No nosso caso tem, e eu acho que para tudo na vida tem. Né? Tem um fator individual, tem o ambiente onde você é criado, que favorece, faz talvez florescer mais em um do que em outro, mas de forma geral, o ambiente eu acho que influenciou bastante para esse perfil empreendedor, sim. E acumular as funções que você também acumula, né? São CEO, administrador, diretor médico. Você está imerso na operação ali também, né? Tudo bem que você trabalha mais estratégico hoje, mas Tá vendo esses cabelos brancos aqui, ó? Isso aí. Mas eu gosto pela gestão, né? E ainda atua, né, Marcelo? Atuo, gosto. Cara, assim, ó, a gestão a gente faz porque precisa, tem que fazer o negócio. Eu gosto da gestão. Mas a gente quando decide fazer medicina, ser médico, como você na odonto, eu acho que assim, você tem o foco no seu cliente final, no seu paciente. Quando você vai para gestão, todo mundo tenta trazer para você que o foco é o número, o resultado. E tem que ser, de certa forma, também. Mas você não pode perder esse outro lado do paciente, sabe? Do objetivo do paciente e tal. Que é uma coisa que eu prezo muito. Quem trabalha comigo sabe. Eu falo... Todas as vezes, em todas as reuniões, eu falo, pessoal, é assim. O dia que eu parar para cuidar de um paciente e eu fizer para ele diferente do que eu faria para minha mãe, eu tô errado. Eu vou embora. Eu paro. E vocês têm que ser igual. Da moça da limpeza que tá lá, ela escuta isso, ao meu gestor. Falo, você não tá vendo aquela pessoa sentada na recepção? Não tá te incomodando ela ali meia hora? Você nem percebeu? Não. Se fosse sua mãe, você não ia perceber que ela tava ali? Meia hora? Tá errado. Vai lá e entende o que tá acontecendo. Então é esse cuidado, sabe? É esse olhar que o médico tem. Uhum. Que aí eu acho que tem uma mescla dessas coisas da gestão com a visão de médico, do cuidado, do quanto a gente quer cuidar de quem está lá. Eu falo, né? O paciente, ele já está lá, ele é um cliente na sua pior versão, o paciente. Por quê? Ele já tem um problema. Ele chegou lá com uma queixa, né? A gente preenche lá a anamnese, tem lá queixa. Uhum. Por quê? Porque ele vai se queixar, literalmente, ele vai reclamar de alguma coisa que o incomoda. Então, o mínimo de erro que você tiver já é o suficiente, muitas vezes, para esse cara reclamar ainda mais e transformar isso numa bomba relógio ali. Então, se a gente não tiver muito claro que o nosso objetivo é entregar o cuidado para o paciente, isso pode se perder e muitas vezes o paciente acaba também não entendendo, né? Que ele marca um horário e fala assim, pô, mas eu marquei 2 horas da tarde, pô, são 2h20, você tá atrasado. Às vezes, eu sempre falo isso, né, também, paciente, ele marca a hora para chegar, não marca? Mas ele não marca a hora para sair. E nem o anterior a ele não marcou a hora para sair. Então, se eu conseguir, a gente tenta dentro de uma previsibilidade, colocar um cronograma minimamente organizacional para que a coisa aconteça. Mas eu não posso te garantir que você vai ser atendido no seu horário exatamente. Porque se o outro paciente anterior estiver me demandando mais tempo para eu chegar no diagnóstico, explicar, ele entender o que ele precisa fazer, eu vou dedicar tempo para ele até acabar. Eu não libero o paciente enquanto ele não tiver entendido 100%. Então, a última pergunta que eu faço para os meus pacientes na minha consulta sempre é: você ficou com alguma dúvida? Quer me perguntar alguma coisa? Por quê? Se ele tem alguma dúvida, eu começo de novo. Eu não tenho preguiça, eu explico. E eu acho que esse é o cuidado que a gente tem que ter na gestão para tudo. Pegar e falar, ok, é sua mãe que está ali. É esse cuidado que você tem que ter. Com todo mundo, de ponta a ponta do processo. E mesmo assim, muitas vezes falha. Com certeza. E como é que é a organização de uma agenda sua de trabalho aí, já com tantas funções aí? Como é que é? Cara, então, são os dias mais tensos das minhas agendas, do meu dia a dia, são os dias que eu vou atender.
Porque eu fiquei um bom tempo afastado dos meus atendimentos médicos mesmo. Durante a pandemia, até a pandemia, eu era muito representativo como médico operacional nas minhas unidades. Né? Eu atendia muito, estava sempre ali, olhando, atendendo e tal. E a operação foi crescendo muito, foi ficando difícil estar presente porque eu tinha demandas de gestão, etc. E aí, na pandemia, minha esposa engravidou e a gente descobriu que ela estava grávida em fevereiro de 20. E o lockdown veio em março. Uhum. E aí foi um cenário muito difícil, porque assim, ninguém sabia o que ia acontecer. Então assim, tem a história do Zika vírus, que era um vírus que a gente também tinha pouco conhecimento até então, que quando afetava as mães, as crianças nasciam com mais malformações cranianas, microencefalia, hidroencefalia, muitas alterações neurológicas e tal. Quando minha esposa engravidou, eu falei, eu não posso correr o risco de estar aqui, de contaminar, levar uma doença para o meu filho. Por nada. Nós vamos embora. E aí nós fomos morar no litoral, isolado. Não vi meu pai, não vi minha mãe, não vi ninguém. Falei, só saio daqui com meu filho para nascer. E daí quis a vida aí que minha esposa tivesse um trabalho de parto prematuro. Com 30 semanas ela começou a ter trabalho de parto. Precisei internar com ela no hospital. Foi muito difícil, porque, Covid comendo solta. A gente fugindo que nem diabo foge da cruz e fui cair dentro de um hospital com Covid. E aí foi muito intenso. A gente ficou internado um mês para tentar segurar a gestação do meu filho. Conseguimos segurar a gestação. Um dia eu te conto essa história muito difícil, um mega desafio. Porque é isso, tinha que discutir, cara, assim, os caras, tem que usar essa medicação. Usei uma medicação que só podia ser usada durante 6 dias. Aí eu falei, mas por que 6 dias? Não, porque é o protocolo. Eu falei, tá, e o que acontece depois do protocolo? E quem usa 7? Acontece o quê? Porque meu filho tava com baixo peso, eu falei, cara, você vai nascer com 30 semanas e 6 dias, ele vai pra UTI, vai ficar na UTI 2 meses com esse Covid comendo solto, a chance dele morrer é gigante. Falei, não vai tirar. Vai ficar. E aí, estudando tal, não sei o quê. E aí é isso, a gente vai entrando nas outras especialidades. Né? Começa a estudar obstetrícia, ginecologia obstetrícia de alto risco. Começar com ginecologista, com infecto, com todo mundo. E aí, enfim, conclusão. Consegui usar totalmente off-label, né? Totalmente fora do que era recomendado a medicação. Que era para ser usado durante 6 dias. A gente usou 28 dias da minha esposa, porque eu comecei a entender, falei, tá, por que não fazem? Porque não tem estudo. Falei, bom, não tem estudo porque ninguém faz estudo em mulher grávida, começa daí. É um baita risco, né? Então ninguém faz. Falei, tá, mas o que acontece? Quem usa mais? Não, ninguém usa. Falei, bom, então tá, então eu vou usar. Risco pelo risco, eu tô dentro da maternidade. Menor sinal de sofrimento fetal, a gente desce para o centro obstétrico e tira. Beleza. O pessoal topou, compraram o risco comigo do hospital, fizemos, ficamos com 28 dias, enfim. Levei meu filho a termo. Nasceu com 38 semanas, graças a Deus, super bem. E aí, mas Covid comendo solta. Aí, 4 meses, minha esposa engravidou de novo. Fiquei 5 anos. Assim, nessa, do tipo, vai pra lá, vai pra cá. Aí, quando eu voltei do litoral, já com 2023, para inaugurar o hospital, a Covid já estava melhor e tal, mas eu já estava sem atender há um bom tempo. Mas coordenando a equipe, tudo à distância e tal. Falei, cara, agora consigo me dedicar com mais qualidade. Tá difícil encaixar na minha agenda voltar a atender. Mas é algo que eu sempre gostei. Conversar com o paciente, é o que eu gosto de fazer, eu gosto de estar ali. É um momento que, cara, você desliga de todo o resto. Porque assim, a gente que é gestor,
Você chega em casa, amigão, 11 horas da noite, se você não pagou o boleto, ele continua lá. Se você não fizer tal coisa, ele vai continuar ali. O problema continua sendo seu, tá no seu colo. Se você não resolver, ninguém resolve. Então, tinha essa demanda. Eu falei, cara, eu quero ficar aqui, vou fazer gestão. Mas a gente sente falta de atender. E aí eu ia fazendo algumas agendas pontuais na Alphaville. E alguns pacientes que sempre quiseram passar comigo, já me conheciam, queriam passar comigo e tal. Sempre voltando, pô, você não vai atender. Eu falava, pô, não vou abrir agenda, não vou abrir. E aí, a gente chegou aí agora pro final de 25 com um modelo de trazer essa unidade nova que é a Concept, chamada Alphaville Concept, que a gente tem aqui em Alphaville, que ela é focada justamente em saúde, qualidade de vida, bem-estar. A gente quis fazer a mesma coisa que a gente fez na Alphaville lá no começo, de uma forma um pouco diferente, com um pouco mais de tempo, porque são consultas todas particulares. E aí a gente conseguiu juntar um time de especialistas e juntar esse modelo de conseguir ter um médico responsável pelo paciente, que é o que a gente chama de Key Account Manager, que é o cara que é o responsável pelo paciente. Então, esse paciente é meu, então se ele tem uma demanda de pele, eu vou encaminhar ele para o dermato, mas eu vou conversar com o dermato e o dermato vai responder para mim. Só depois que ele responder para mim que o paciente vai para consulta. A responsabilidade dele é sempre comigo. Todo o caminho que ele for seguir ali. Exato. O direcionamento acontece pelo médico responsável dele. Como se fosse um médico familiar? Como se fosse o médico da família de antigamente, só que diferentemente do médico da família que tinha que deter o conhecimento todo nele e tentar ir resolvendo tudo, eu sou um orquestrador da solução. Eu não sou detentor de todo o conhecimento. Ninguém é. A medicina é muito rápida, ela evolui muito todo dia. Então, assim, não adianta a gente querer ter tudo centralizado na gente. Então, a gente se vale dos especialistas para poder chegar numa solução adequada. Agora, sempre, lógico, você tem um médico conversando com outro médico, seu nível de entendimento, a qualidade da sua pergunta, o objetivo, aonde você quer chegar e o que ele quer chegar, é diferente. Você consegue... Ele tem um mínimo de conhecimento técnico para poder falar sobre o assunto, né? Você consegue discutir muito melhor e buscar o objetivo comum do paciente de uma forma muito mais, talvez muito mais palpável para o paciente, você trazer isso como você foi buscar com outro especialista, do que ele está centralizado nele. Que ele tem cardiologista num lugar, nutrologista no outro, endócrino no outro. Todo mundo pergunta sempre a mesma coisa para ele. Ele é o responsável por ele. Aqui não, aqui tem um médico responsável por ele, que vai capitaneando essas melhoras que ele busca. Muito bom, um modelo sensacional. É muito legal. Sucesso para vocês, que eu sei que já é. E agora eu estou atendendo nessa unidade. Bom, e me fala um pouco assim, o que teria assim na oftalmologia, né? O que pouca gente sabe, como doenças, diabetes, hipertensão, alterações neurológicas. O que a gente poderia... Você consegue detectar primeiro nos olhos? Tá. Tem alguma particularidade aí? Tem muita coisa, cara. Assim, ó, primeiro, no olho, que muita gente não sabe, muita coisa. Porque, assim, a maioria das coisas, até os médicos, né, cara? Assim, ó, caiu no olho, o médico não põe a mão, sabe? É uma especialidade diferente, sei lá. Você tem ortopedia, tem especialidade... Tem assim, o cara que faz coluna. Tem o neuro que faz coluna, tem o ortopedista, tem o fisiatra, tem o médico do esporte. Tem um monte de gente que essas especialidades, elas se misturam. A oftalmologia, não. É meio que um negócio assim, misterioso. Ninguém põe a mão, sabe? Ninguém põe a mão. Mas assim, os olhos dizem muito, de fato, sobre a nossa saúde, sobre a gente. Então, assim, começar por um exame de fundo de olho, por exemplo. O que é o exame de fundo de olho? Dentro do olho, através da pupila, a gente consegue enxergar dentro do olho. E lá tem vasos sanguíneos da retina, que é o único exame que a gente consegue ver em tempo real, que não é invasivo. Veia, artéria, funcionando. Então, assim, eu consigo ter uma ideia real de como está o seu sistema circulatório. E isso me traz também muita informação sobre doenças inflamatórias sistêmicas. Isso me traz informação sobre doenças como diabetes, hipertensão. Então, assim, eu consigo ver, logicamente, não assim, ó, o cara ficou hipertenso ontem, então ele está hipertenso agora.
eu meço a pressão dele, eu consigo saber que ele está com uma pressão alta agora, mas ele não tem ainda sinais de longo prazo. Então, muito provavelmente, essa alteração eu não vou conseguir detectar no exame de fundo de olho, mas como um exame de acompanhamento, especialmente assim, pô, eu sou retaguarda aqui de vários hospitais. Então, assim, às vezes o cara quer saber, pô, eu preciso saber, o cara chegou aqui com um quadro de urgência hipertensiva. É um problema agudo? Esse cara teve um problema renal? Aconteceu alguma coisa agora que esse cara ficou hipertenso ou ele já é hipertenso de longa data? Com o exame de fundo de olho eu consigo saber. Então, assim, isso direciona muito o tratamento, se ele vai para um lado, se ele vai para o outro. Assim para diabetes. Então, assim, infelizmente, diabetes é a maior causa de cegueira evitável no mundo. Evitável. Então, evitável. 100% evitável. Cara, diabetes é a maior forma? É a maior causa? É a maior causa. Então, assim, glaucoma é uma outra doença que também causa cegueira, então, e ela é silenciosa, ela não dá sintoma. Então, até pelo menos o glaucoma, que a gente chama, tem o glaucoma agudo, esse sim dá sintoma, que é um que dói o olho fica bem vermelho, embaçado e tal. Esse é muito rápido, você perde a visão em questão de horas. Esse é um tipo de glaucoma que dá sintoma, mas não é isso que eu estou me referindo. O glaucoma de ângulo aberto, que é o que a gente costuma habitualmente ser o mais frequente, ele é que nem pressão alta. Ele tem uma cursa com uma pressão alta, mas não dá sintoma. Até uma fase muito tardia, quando você já tem a consequência, mas a pressão por si só, para ela doer, ela tem que estar muito alta. E é um aumento muito rápido, que não é o que costuma acontecer nesse tipo de paciente. Então, o paciente chega já numa fase muito tardia, habitualmente, com perda de campo visual, com perda de visão, que é irreversível. E aí, sim, você tem uma perda de qualidade de vida substancial para esses pacientes, né? Logicamente. Perder a visão não é fácil. Eu costumo dizer para meus pacientes com esse tipo de doença, diabetes, glaucoma, eu falo, ó, é importante cuidar. E muitas vezes o cara negligencia, né? Ele acha que, pô, não vai acontecer. Você enxerga como se não fosse acontecer, né? Com a história do tipo, você tá com colesterol alto, precisa cuidar. O cara, tá bom. No dia seguinte o cara tá comendo bacon ali, né? E, cara, o que eu costumo dizer para meus pacientes, assim, pô, é importante de verdade. Fecha o olho aqui agora, tenta chegar na porta do meu consultório. Nossa. É isso que nós estamos discutindo. Então, assim, tenta chegar na sua casa. Você vai ver que não é fácil. Então, essa é a consequência se você não cuidar. Então, você tem tempo, cuide. E qual que é a orientação, assim, para identificar no início essas patologias? Assim, eu costumo dizer o seguinte, né? A gente não sabe do que vai morrer. Eu não sei você. Eu faço check-up várias vezes por ano. Então, de sangue, pelo menos umas 4 vezes por ano, 5 vezes por ano eu faço. Exames de imagem, faço ultrassom, faço ressonância, faço tomografia, faço ecocardiograma, faço endoscopia, colono. Eu vou fazendo. Lógico que cada um numa periodicidade, mas mais frequentemente exames de sangue, mas precisam ser feitos. Então eu sempre falo assim, entre 6 meses e 1 ano, é um tempo bom para você retornar ao médico que te acompanha. Se você tem um Key Account Manager ali, que é o cara que vai controlar o que você precisa e vai te direcionar. Por quê? E você ir repetindo os teus exames. Eu costumo dizer assim, se você tivesse uma porta que você atravessa ela todo dia, ela escaneia teu corpo e te diz o que tem de errado, tudo, 100%. Você não ia querer saber? Com certeza. Só que isso não existe. Essa porta não existe. Sim. Mas existe um monte de exames e que não é todo dia. Se fizer uma vez por ano, você vai fazendo um pouco desse, um pouco daquele, você vai tentando mitigar aonde pode dar errado. E você não sabe do que vai fazer. Então, assim, às vezes o pessoal fala assim, por exemplo, eu já fiz uma ressonância de crânio com contraste e tal. Você, mas por que você fez? Eu falei, sei lá, não sei se eu tinha um problema vascular intracraniano. Eu nunca pesquisei. Beleza, eu pesquisei uma vez, não tenho? Não, tá bom. Então, beleza, provavelmente não vou ter. Não é o comum, mas você estava com... Exato. Então, assim, e é um pouco disso que a gente tenta fazer com nossos pacientes, que acompanham lá principalmente na Concept. Primeira coisa, mapeamento genético.
Assim, ó, o que você está mais propenso a ter? Uhum. Então, Exames é muito ali, bom. eu já começo um direcionamento. Lógico que, assim, ó, estudo os teus riscos familiares, a tua predisposição familiar, etc., diz muito do que eu vou confirmar ali no exame genético. Às vezes, você tem uma doença muito incidente numa família que não tem nada a ver com genética. Tipo, meu avô teve Chagas, doença de Chagas, meu pai teve doença de Chagas, e não é uma doença genética. Uhum. E assim, só que, pô, é ambiental, então vou procurar em você. Então, o fator familiar é importante? Mas o genético também. Então, assim, a gente faz um rastreio grande e a gente vai afunilando isso, vai buscando aonde tem objetividade pra gente buscar e tentar te entregar a melhor medicina que você pode ter, já que você tem acesso. Então, assim, cara, dá pra ter uma medicina de qualidade hoje sem que isso te onere absurdamente. Porque se você vai fazendo isso a médio e longo prazo, é barato. Cara, você vê quanto custa uma diária de UTI hoje num hospital? Uhum. 80 mil reais, 100 mil reais uma diária. Quanto custa para a operadora? Isso aí. Quanto custa fazer um exame de sangue, um check-up de sangue? 500 reais. Então, assim... Completo, né? Exato. Quanto custa fazer um ultrassom? Quanto custa fazer não sei o quê? Então, o preventivo, ele é muito mais barato. Sim. E para você, então, é infinitamente mais. Então, assim, cara, é tua vida. É tua qualidade de vida, é teu tempo. Então, assim, você trabalhou, se desenvolveu, chegou num momento da tua vida que você é produtivo, que você tá voando, você fica doente, porque você não se cuidou, quanto isso impacta? E realmente, socialmente, o custo disso Não, é gigantesco. E é importante ter essa visão, porque você está atendendo os pacientes ali. E aí, a gente está com várias pessoas ao nosso redor aqui. Poucas têm essa visão, né, de cuidado, de preventivo, né? E a gente fala muito na Ação Saúde aqui porque exatamente é isso. A gente oferece o acesso com uma economia absurda. E, inclusive, pessoal, aqui, ó, fica a dica. Quem no Centro Médico Alphaville tem na Ação Saúde. Você pode utilizar lá a clínica e fazer seus exames, fazer seu check-up, tudo. Então, com economia absurda, por que não usa, né? Sendo que é muito mais em conta. É uma questão cultural. É cultural. Isso, né? É cultural. Eu acho que assim, as pessoas têm o hábito de procurar o médico quando já tá ruim, né? Mulher, um pouco menos. Mulher tem o ginecologista, que habitualmente ali é o key account da mulher, porque minimamente mulheres têm muito mais frequentemente do que nós homens o hábito de ter um acompanhamento, pelo menos ali. Então, inclusive, você vai ver... elas que levam os maridos. Exato, ela que agenda. Mulher, então assim, o ginecologista ele acaba sendo mas ele acaba atuando, muitas vezes, como o médico da família, como o clínico geral. Ele acaba tendo que cuidar da mulher sozinho, porque ele não tem esses especialistas ao redor. Então, a cultura de encaminhar para o especialista, cuidar e pegar esse paciente de volta, que é o diferencial. Entendeu? Mas aproveitando a oportunidade que ela já está no médico, cara, você já quebrou uma barreira gigantesca. Então, eu costumo dizer o seguinte: quantas vezes você teve, sei lá, uma dor nas costas, uma dor de cabeça, você fala, vou tomar um remedinho e vai em frente. Pô, persiste, eu vou tomar outro remédio, pô, passou uma semana, você fala, pô, agora eu vou no médico. Porque realmente está incomodando. Então, assim, muitas vezes, esse é um caso que, assim, num curto espaço você ainda vai, mas tem um cara que negligencia. Eu costumo dizer o seguinte: seu carro, você espera ele quebrar para levar para revisão? Não. Você leva rotineiramente, não leva? Pô, mas você não quer correr o risco só enquanto você tem o pênalti da garantia também, muitas vezes o cara leva. Meu carro saiu da garantia, agora eu não vou levar mais a cada 6 meses. Porque é financeiro. Então, muitas vezes o cara olha o financeiro e ele negligencia tudo o resto. E a vida não é o financeiro. Nossa vida cara, Steve Jobs tinha todo o dinheiro do mundo, um câncer de pâncreas, meu amigo, foi embora. E é assim, é para todo mundo. Todo mundo que tem acesso à melhor medicina hoje, cara, chega uma hora que eu costumo dizer, né, cara, assim, quando você tem um problema e esse problema você resolve com dinheiro, é um problema pequeno. Seja quanto for de dinheiro. Quanto for. É isso. Porque tem solução. Quando o cara fala assim, dinheiro nenhum resolve isso aqui, aí você tem um problema. Aí você tem um problema grande.
Muito bom. Por isso que a gente provoca aqui, né? Utiliza, você aí que tem acesso, utiliza. Se não tiver acesso à Nação Saúde, utiliza isso no seu dia a dia. E outra, seus familiares, pessoas que você tá do seu lado ali, seu equipe, porque é cuidado, né? E olha só, eu vou te fazer uma outra pergunta aqui agora, que vem muito em conta com o que a gente está tendo hoje. Tela. O que isso pode trazer, né, de problemas, né, para a população de modo geral? Porque o uso de tela é assustadoramente absurdo se você comparar 5, 10, 20 anos atrás. Então, nem se fala. O que isso já está ocorrendo agora de problemas assim que é interessante nosso... É assim, ó, o tempo de tela é um fator muito discutido hoje, em especial na população jovem. Tá? Quando você fala de fase de desenvolvimento de uma criança, então assim, você não tem dúvida que é muito mais nocivo uma criança fazer uso de álcool por 5 anos do que um adulto. Por quê? Uma boa comparação. Entendi. Porque ela está numa fase de desenvolvimento. Então assim, você está penalizando ela muito numa fase de desenvolvimento. A tela é mais ou menos a mesma coisa. Qual é o problema? O olho, ele é elástico, tá? Então, quando você aperta o olho aqui, ele é mole, ele é molinho. Ele é um tecido, esse tecido branco do olho, que é o que a gente chama de esclera, ele é elástico. O olho, ele é igual uma bexiga, ele é um compartimento, como se fosse uma bola, tá? Ele deveria ser esférico, como uma esfera, uma bola. Na verdade, é um pouco ovalado. E a gente tem uma musculatura 360 graus em volta dele, como se fosse um cinto. Quando a gente foca para perto, esse músculo contrai. Quando ele contrai, ele alonga o olho. É como se eu pegasse uma bexiga e apertasse ela no eixo assim, ela fica mais comprida. O olho míope é um olho maior, mais comprido do que ele deveria ser. Então, na verdade, você tem um olho assim, é um olho normal. Aqui ele tem 1 de miopia, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. E a hipermetropia é o inverso. Então aqui é um olho com 0, você tem hipermetropia de 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Qual que é o grande problema? Quando a gente era criança, quantos anos você tá? 42. 42, você é da mesma idade que eu, mais ou menos. Eu tô 44. A gente... O que você fazia de perto, assim, nessa distância? Nada. Quanto muito, você tinha lição de casa para fazer... que era coisa que se te amarrasse, alguém ficava meia hora, do final se acabou, vai embora. E com certeza mais de 4 anos, 5 anos aí, E né? com distrações, você tá aqui, você olha para lá. A criança não, ela fica na tela focada, vidrada aqui, com aquele músculo apertando. Quando ele aperta, ele alonga o olho, ele estica o olho. E aí, você começa a ter uma epidemia de miopia. Então hoje, você dá um Google aí, você vai achar. Procura aí, epidemia de miopia. A Organização Mundial de Saúde, ela diz que a miopia é a epidemia do século XXI. Então, assim, quando a gente era criança, você tinha uma incidência média de algo em torno de 10% de miopia na população. Hoje, a gente tem em torno de 30%. A gente discute que até 2050 vai ser 50% da população. Nossa, é muito... Aí quase dobrou. Tem estudos já mostrando, vários, por exemplo, nos países asiáticos, em que as crianças ficam período integral na escola, tela e não sei o quê. Em adultos jovens, você tem até 97% de incidência de miopia. É todo mundo. Nossa, 97% é todo mundo. Todo mundo. Aí você fala, miopia, tudo bem, põe um óculos. Não. Miopia é como a gente classifica o grau. Mas, na verdade, ele já é uma malformação do olho. Ele é uma deformidade do olho que traz consigo um monte de outros riscos. Descolamento de retina, catarata precoce, glaucoma, uma série de alterações que podem levar essas crianças à cegueira. E aí, uma coisa é você ter uma criança cega, outra coisa é você ter um cara de 80 anos cego. O custo social de você carregar uma criança, um adolescente ou um cara que ficou cego aos 30 anos é um, o cara de 80 é outro. Esse cara perde idade produtiva, ele perde a vida dele. Então, assim, é muito complicado. Não é só miopia. Então, assim, tem que ter uma política
populacional de combate ao tempo de tela e ao tempo de determinada distância. Porque o principal problema não é a tela em si, tá? É a distância que a criança está da tela. Então, podia ser um livro. Se você ficar aqui 10 horas, 20 horas, tanto que assim, muita gente começa, fala assim, eu fui perceber meu grau no cursinho. É muito frequente, porque é um período que o cara está em desenvolvimento, fica 2, 3 anos estudando muito tempo de perto, faz com que comece a desenvolver grau ali. Caramba, então, e aí... Que ótima e aí, explicação, quando a criança quando muito criança, é esperado que toda criança seja hipermétrope, tá? Por quê? O olho hipermétrope é um olho menor do que ele deveria ser, ok? Então, quando uma criança nasce, ela nasce com 6, 8 graus de hipermetropia. Sim, sim. É normal. Uhum. E conforme ela vai crescendo, o olho também vai crescendo. E o grau vai diminuindo. Então, é esperado que ali, na adolescência, ela tenha um estirão. Ela vai crescer muito. Se essa criança já está míope antes, ou seja, o olho dela já está maior, quando ela crescer, o olho vai crescer junto. Ela vai desenvolver mais miopia. Por isso que você vê, o mais frequente é assim, você vê as pessoas se tornando míope ali, 12, 13, 14 anos de idade, até uns 20 e poucos anos de idade, e o grau vai aumentando, assim, numa velocidade muito rápida. Então ele vai num ano no oftalmologista, está com meio grau, depois 1,5, 2, 2,5, 3, e fala, pô, se eu for nesse ritmo, com 50 anos eu tô com 60 graus. E não é o que acontece, ele estabiliza. Tá? No final da vida, dessa fase de adolescência, começo da vida adulta, ele se estabiliza, que é onde a gente fala que, assim, o tempo de tela seria menos nocivo. Porque já está formado. O olho já está formado, então, o olho está mais rígido, mais estruturado. Com certeza, quanto mais novo, mais preocupante, né? Com certeza. E aí depois, também, né, equilibrado essa frequência aí para não desenvolver. O que seria uma orientação prática aí? O ideal é assim, quanto menos tempo de tela, melhor. Tá? Mas não só tela e muitas atividades porque próximas, assim, né? a atividade que você dá para uma criança, se você der um negócio de colorir para ela, sei lá, lápis de colorir e tal, você vai ver que ela dispersa. Ela dispersa, porque é um negócio que está estático, ela que está fazendo as coisas, ela dispersa, enche o saco, ela olha pro lado, vai pra lá, ela escutou um barulho, ela olha. A tela, natural da criança. Pode chamar seu filho, chacoalhar ele, que ele não tá nem olhando para você. Ele tá absorvido, né, por aquilo ali. Então, assim, ele trava numa distância e ali ele fica. Então, assim, mesmo as atividades de perto, elas são muito menos nocivas. E a gente fala muito da tela por quê? Porque a tela, ela deixa a criança passiva ali, ela fica capturada por aquilo. Então, ela fazer uma atividade qualquer que seja, vai brincar de carrinho, não sei o quê, ela tá olhando aqui, ela olha para longe. Então, esse longe, perto, ela não deixa o olho travado numa única posição. Muito então, bom. Isso é muito menos preocupante do que a tela. É assustador. Eu cheguei a fazer um teste uma vez. Meus filhos não têm tela, mas mas assim, não chega a 1%. Mas eu fiz um teste desse, de colocar um desenho que não traz muitos estímulos ainda e chamar. Nem tchum pra mim, mas nem desconecta do universo. Cara, focado ali. A gente faz umas campanhas aqui nas escolas, aqui na região de Alphaville, Barueri, desde o começo, desde que eu vim pra cá, em 2013 de volta, 2010, que eu vim como especialista. A gente vai nas escolas fazer teste de visão nas crianças para procurar crianças que têm dificuldade visual e muitas vezes o pai não sabe, porque não tem o hábito de levar. E tudo a gente volta para aquela história da frequência de ir ao médico, tá? Você me perguntou lá atrás, assim, qual que era o ideal? Cara, depende, você não sabe que você vai morrer, então assim, idealmente, entre 6 meses e 1 ano, vai indo, vai tirando da frente. Agora eu fui no oftalmo, daqui eu vou no clínico, vou não sei aonde, e vai triando. Então assim, a gente pega muita criança com dificuldade visual. Eu pego criança com 6, 7 graus nos 2 olhos. E aí o pai fala assim, nossa, mas pô, meu filho nunca reclamou da visão. Falou, meu amigo, lógico que não. Ele sempre enxergou mal. Para ele isso é normal. A criança não tem o discernimento. Ela não sabe o que deveria ser
correto. Ela sempre chegou assim, ela acha que aquilo é normal, ela não reclama. E aí ela corre, ela anda porque ela está acostumada, ela se adaptou. E então a gente pega muita alteração. E agora, recentemente, estava vendo até ontem no Instagram, o prefeito de São Paulo fazendo uma campanha de óculos, exames oftalmológicos nas escolas públicas de São Paulo. Eles pegaram 280 e poucas mil crianças. E o número me chamou a atenção. Por quê? Falou, pô, 280 e poucas mil crianças, eles tiveram praticamente 60 e tantas mil, 65, 67 mil crianças com necessidade de óculos. Cara, é praticamente 25%, que é o número que eu tô te falando, que é esses estudos. Tem um parecer do Conselho Federal de Medicina de 2019 que fala sobre o uso de um medicamento, que é a atropina, que fala justamente desses estudos que foram feitos lá atrás. Depois teve uma atualização mais recente em 2024, mas fala justamente da importância desse cuidado do uso da atropina em crianças para tentar prevenir o desenvolvimento. Porque o que faz a atropina? Esse músculo que eu te falei, a atropina, o que ela faz? Ela faz esse músculo perder força. É igual quando você vai no consultório e dilata o olho, que você não consegue enxergar de perto. Ele tem um efeito semelhante. Só que na concentração que a gente usa, ele não é tão impactante a ponto de você não conseguir ler de perto, mas ele não deixa você focar com tanta força para perto. E lá fala muito desses estudos que estimam que a população mundial vai ter uma piora dos quadros de miopia até 2050. Então, assim, é bem complexo o caso, assim, não é um negócio simples. Além de todos os outros riscos que estão associados ao tempo de tela, que a criança fica parada, não faz exercício, não faz atividade física, não tem exposição ao sol, precisa de vitamina D, então não adianta suplementar a vitamina D se a criança não vai para o sol para ter essa conversão. Então, assim, cara, é uma consequência, é uma cascata de coisas que tem a ver com um hábito que envolve a tela. Não, eu fico pensando no quanto que impacta isso na vida e com os números, assim, fica muito maior assim, a preocupação, né? Poxa, uma criança que está se desenvolvendo, né, não conseguir ter as condições mínimas ali para ela poder se desenvolver, né? Porque tem gente que... Nós estamos falando que de grande parte da população não tem condição nem de diagnosticar isso, né? Não tem, mas assim... mas eles têm... Hoje o acesso à informação ele é muito disseminado. Hoje o cara pode não ter um monte de coisa, mas o celular ele tem. Informação ele tem. Acesso à informação. Às vezes ele não tem a informação, mas ele tem o acesso a, né? Ele conseguiria acessar, mas às vezes falta o esclarecimento de onde buscar, como buscar uma informação de qualidade. E esse é um fator importante. Como é que a gente alcança essa população para que trazer essa informação relevante? Eu vejo assim hoje... esses hábitos que a gente tem de vida, ficar dentro do escritório, tempo de tela, etc e tal, vão ser o que a gente olhava lá para trás, o cigarro, antigamente. Ninguém achava fazer mal, era bonito. Então assim, era bonito o cara ficar ali na rede social, fazendo não sei o quê. Os caras vão olhar daqui 100 anos e falam, pô, você viu o que os caras faziam? Ficava com o celular na cara 20 horas. Então assim, você pega o seu tempo... Mas olha ela o seu leva tempo muito médio tempo, de uso, né? na sua tela, do seu celular. Quanto tempo dá por dia? Você já parou para olhar? Não. Então. Apesar de que o meu não deve ser muito, não. Eu sou bem desconectado, assim. Mas, então. Agora eu não contei do computador. Então, a gente que vive na gestão, cara, eu, por exemplo, eu olho meu tempo de tela, tem hora que eu fico enlouquecido. Eu falo, cara, não acredito que eu tô isso tudo de tempo só hoje. Você olha o seu tempo médio de tela, aí você tem lá 8 horas, 10 horas por dia no computador, na tela. Não, e agora com essa tecnologia? Loucura. Porque tá loucura, você tá automatizando, usando IA. E aí, como é que faz? Às vezes você vai ver, você já passou o dia inteiro aqui nisso aqui. Só que pra você usar IA, você tem que ficar lá programando ela, falando. Então, isso. assim, também te consome tempo de tela ali. Sim. Você vai ficando. Você vai criando uma solução dependente daquele mesmo problema. Você tá num looping. Lógico, você tá ganhando velocidade, mas você precisa continuar ali. Você fica refém desse sistema, entendeu? Muito bom ter essa visão, ter esse conhecimento, né? Que tá trazendo aqui para que não haja os problemas, porque o melhor de tudo é a prevenção, né? O ideal é assim, é conseguir prevenir e sempre, cara, assim,
o recado que eu deixo, assim, de linhas gerais é sempre isso. Acompanhamento médico, cara, é fundamental. Então, cara, eu faço exame de vista na ótica X, onde eu costumo ir lá fazer. Cara, não. É um optometrista, é eu não sei quem, cara, não desmerecendo ninguém, nenhuma profissão, mas assim, o médico estudou pra estar ali, cuidar de você, procura. Você tem acesso? Usa. Entendeu? Usa porque é importante. E muito, que eu digo para meus pacientes, até para os meus pacientes que passam comigo, às vezes eu falo assim pro cara, ó, você precisa operar. O cara fica olhando, você fala assim, ó, mas faz o seguinte, vai em outro médico, vai mais 2, 3, escuta as opiniões. E aí você vai ter a sua. Entende o que você tem que fazer. E se todo mundo te falar que não, e só eu te falei que sim, se achar que não, tá tudo certo. Eu tô fazendo o meu papel aqui. Se um dia lá na frente você olhar para trás e falar, putz, devia ter operado aquele cara que sabia, você errou na decisão, mas é o preço de uma decisão que a gente tem que tomar. Mas assim, se cerque de profissionais, como qualquer coisa que você vai fazer na tua vida, em gestão, é isso. Não é, você não é o financeiro, você não é o cara da contabilidade, você não é o cara do jurídico, você se cerca desses caras. Se esse cara errar, você tem um pênalti. Mas ok, você tem que confiar em alguém. E aí, por isso que é tão importante você escolher um médico, escolher uma linha de conduta, ter confiança onde você vai e principalmente ter assiduidade para que você possa ir validando sempre essas informações, porque elas são dinâmicas. A gente é dinâmico, a gente muda muito, né? E eu já ia entrar nessa área de gestão. Como que você toma as decisões hoje com tantos problemas difíceis de resolver e oportunidades que você cria? De que time, de onde que você lança a mão aí de conselheiros para poder tomar as decisões hoje na gestão das unidades? Cara, graças a Deus, eu fui abençoado na minha vida em ter uma esposa do meu lado que é muito parceira, excelente profissional, me ajuda em muita coisa. Tenho convicção de que a gente só chegou onde chegou até hoje aqui, muito por mérito dela também, porque é um fardo que você tem que carregar, ser o gestor, ser o tomador de decisão, você também como tomador de decisão, você sabe que assim, tomar decisão é um lugar muito só, onde você toma decisão. Você não tem com quem compartilhar essa decisão. Tem hora que é você e é você. E tem, sei lá, quantas mil pessoas dependendo da sua decisão. Sabe quantas famílias atrás de você que dependem da sua decisão. Se você falar que vai para a direita, que vai para a esquerda, você vai capitanear esse barco. Então, assim, é muita responsabilidade, é muita coisa. Você tem que se cercar de pessoas que você confia. E você tem que, no meu entendimento, procurar sempre se cercar de pessoas que tenham os mesmos valores que você, né? Então, eu costumo dizer que assim, a gente contrata as pessoas pelo caráter. A habilidade a gente treina. Então, esse cara aqui pode ter um perfil legal para tal coisa, mas ele não entende nada. Ok, mas eu vou treinar. Então, muita gente que está na minha empresa hoje, e eu tenho pessoas que trabalham comigo há mais de 10, 15 anos, eles chegaram... Eu tenho um cara que chegou sendo menor aprendiz, hoje é meu responsável pelo financeiro. Então, assim, um cara que cresceu lá dentro. Foi tendo oportunidades, ele foi cavando as oportunidades também que foram dadas, ele foi abraçando e foi crescendo. Assim como ele, N outros. Então, eu costumo dizer o seguinte, né? Eu sou santista, né? Fã do Neymar. Cara, eu acho o seguinte, eu tô num time de futebol. Você tem um time de futebol. Cara, abriu uma vaga, só tem vaga pra lateral direito. E você tem o Neymar pra jogar. Você põe ele pra jogar ou não? Com certeza. O cara é bom, velho. Bota ele pra jogar em qualquer... Ele vai ser melhor que 99% dos laterais direitos de ofício ali. Bota o cara pra jogar, ele vai entregar resultado e com o tempo ele vai migrando, ele vai chegar lá. Ele vai achar a posição dele. Uhum. Então, quando eu encontro um cara bom que quer vir trabalhar, eu falo, meu amigo, eu não tenho uma posição pra você. Não sei o que você vai fazer. Porque eu nem tenho essa posição. Isso já aconteceram várias vezes. Eu ponho o cara pra dentro e falo assim, agora vamos ver onde você vai se encaixar. Vem ver esse cara aqui, vai olhar isso aqui, vai olhar isso aqui, vai olhar isso aqui. Aí a pessoa começa a entender, ó, vai pra cá, tá bom, encaixa ali. Então, esse é um segredo. Talvez extrair das pessoas o melhor que elas podem ser.
e não o que você quer que ela seja. Você fala assim, eu preciso do, sei lá, do cara que vai ser o apertador de parafuso ali. Você põe um cara pra apertar parafuso, um cara que não tem habilidade pra apertar parafuso. Não, mas tem que ser. Aí você dá bronca, briga, não sei o quê. O cara nunca vai ser um bom apertador de parafuso porque ele não tem essa habilidade e não tem esse viés, não tem esse dom ali. Então, assim, mas eu vou treinar. Ok, eu treino. Mas é esse cara, é esse perfil que você quer ali, entendeu? Então, Muito assim, bom. você tem que... O cara tem que ir cavando ali o lugar dele e você vai direcionando as habilidades aonde ele pode treinar. E, claramente, tem situações em que assim, você fala, putz, não serve. Você funcionaria muito bem na minha empresa, não funciona, mas você funcionaria muito bem numa empresa de banco, numa outra empresa. Porque, às vezes, as pessoas têm a impressão de que quando você não funciona, né? Quando não... A pessoa, enfim, você precisa fazer uma transição de uma pessoa da sua empresa para outro lugar, ela fala assim, pô, você mandou embora, você encerrou o contrato, etc e tal. Pô, é pessoal. Não é pessoal. Às vezes assim, cara, eu acho que você é excelente, só que esse perfil não serve para cá. Né? A gente tem várias namoradas ao longo da vida até você encontrar sua esposa. E as outras pessoas não é porque elas eram piores ou melhores. Não foi o momento, não casou literalmente ali o momento com a necessidade, enfim, até dar certo, né? Então tem um desafio de gestão ali, de pessoas. No final do dia, a gestão é sobre pessoas, né? Tudo é sobre pessoas e para pessoas e com pessoas. Muito bom. E, bom, a cultura, então, com certeza é um ponto de diferencial, né? Cara, a cultura é sempre um ponto que eu acho que, assim, ele tem que ser muito valorizado. A gente... Eu sempre dou o exemplo para pessoas. Você sabe o que é a cultura de uma empresa? Aí você fala, é missão, visão e valores, sabe? Não é missão, visão e valores. É assim, você... Você fala da fila do aeroporto. Sabe quando você chega no aeroporto, tem aquelas filinha infinita que você tem que ficar andando no cercadinho para chegar em um lugar? O brasileiro faz o quê? Vai lá, não tem ninguém? Pô, não tem ninguém. Não é que você tá furando fila, não tem ninguém. Cara, passa aqui, vai passando por debaixo, solta o negócio, vai pro último, passa. Isso é cultural. Nos Estados Unidos, se você tentar fazer isso, tem um guardinha ali na frente. Você vai falar assim, não, eu vou tentar passar o cara na fila, senhor. Não sei o que, mas eu tô indo na fila. Na fila. O cara te responde 300 vezes igual. Ele fala, senhor, se o senhor vai pro final da fila ou o senhor vai preso. Assim é nos Estados Unidos. Não tem bom senso, não tem a sua alternativa, tem regra. Na Europa, se você vai, às vezes não tem nem o negócio e as pessoas vão fazendo fila. Você fala assim, mas nem precisa ter. Por quê? Porque o cara fala assim, não, mas por que eu ia passar por outro lugar se tem aqui o negócio? É cultural, isso é cultura. Então, assim, às vezes, não adianta você tentar colocar... E aí, existe... talvez essa questão da imagem do brasileiro lá fora, do tipo, de ser malandro. Cara, é cultural em algumas coisas e não acho que é pior, eu só acho que é peculiar. O brasileiro fura fila, o brasileiro não sei o quê, o brasileiro... Cara, às vezes não é nem fura fila, mas às vezes é o jeito da gente, culturalmente, como é que nós somos. A gente chega, abraça, dá beijo, não sei o quê, lá fora ninguém faz isso. Então, assim, culturalmente nós somos diferentes. Então, às vezes é difícil você migrar da cultura de uma empresa para outra. Por mais bem estabelecido que você esteja aqui no Brasil, você cair nos Estados Unidos, você vai ser um ET. Você chegar lá em Paris, você vai ser um ET. O cara vai ser estranho, porque você é diferente de todo mundo. Culturalmente você é diferente. Então a cultura da empresa é muito importante e assim, é uma coisa que você não aprende do dia para a noite e não é uma coisa que você ensina, não é missão, visão e valores. É lógico que tem que estar ali no que você acredita, mas eu acho que é muito mais do que isso. A pessoa tem que estar ali todo dia, entender aonde você quer chegar e é isso. Para mim, a visão, cultura da minha empresa é assim, é a sua mãe do outro lado. Muito tem bom. que ser.
Sim, eu peguei isso quando você falou da mão. Eu falei assim, essa é a parte sólida da cultura que você aplica ali, né? Tem que ser. E cuidando da saúde de tanta gente, quem que cuida da sua e como é que é essa rotina aí de... Não só de exames que você já trouxe aqui, mas se quiser trazer novamente, como CEO, administrador, médico. Então, esse é o desafio, né? Então, assim, eu, como médico, eu procuro sempre ter esse olhar da minha saúde, do que eu preciso. Obviamente, eu não sou o único médico a cuidar de mim. Eu tenho vários especialistas e eu me valho de todos eles, tá? Então, assim, eu faço exame, vou nos médicos, vou nos especialistas, discuto, quero entender, faço igual com meus filhos, faço com a minha esposa, com a minha família, com os meus pacientes. Então, assim, o grande desafio da minha vida foi, assim, eu sou médico oftalmologista, especializado em cirurgia de catarata. Eu tive catarata em um olho meu. O grande desafio foi assim, cara, quem vai operar meu olho? Caramba. Porque aí, assim, essa é a grande dificuldade. Porque, assim, essa pessoa vai ter uma responsabilidade na mão. Se é uma pessoa que você conhece de perto, tem vários médicos, eu não sei se é teu caso também como dentista, que fala assim, pô, eu não cuido de familiar. Eu não trato familiar. Tem muito Tem isso. muito, assim. Médico tem um monte, conheço um monte. O cara fala assim, não, pô, eu não opero família. Eu opero. Opero todo mundo. Pai, mãe, sogro, sogra, avô, vó, todo mundo. Pai dos meus amigos, mãe dos meus amigos. Sem medo de errar. Eu falo assim, eu vou. Porque eu sei que eu vou entregar o meu melhor. E eu não vou me perdoar se eu der na mão de alguém, de um terceiro, e falar, eu não opero. E o cara, naquele dia, não fez tão bem feito quanto ele poderia. Eu sei que eu vou dedicar o meu 100%. Eu não sei o outro. Eu digo por mim. Então, assim, eu dou a cara a tapa. Eu falo assim, não, eu vou e assumo a responsabilidade. E se der errado, é comigo que você vai falar. Porque pode dar errado? Sim. Eu costumo dizer que só erra o pênalti quem bate. Então, assim, graças a Deus, eu tenho mais de 20 mil cirurgias de catarata. Nunca tive uma infecção, nunca tive um problema grave na minha história de cirurgia. Nem lá no começo. Então, assim, essa é um... Mas, assim, estatisticamente tem que acontecer alguma hora. Talvez aconteça, talvez não. Torço para que não. Mas, se um dia acontecer, cara, eu sei que eu entreguei o meu 1000% e tem um imponderável. Né? Tem um imponderável. Aquilo que acontece que você não está prevendo e vai acontecer. Enfim, e aí, assim, quando eu fui escolher quem ia fazer minha cirurgia de catarata, pô, tem uma equipe que eu confio plenamente. E aí, assim, e quem vai operar você? Se for alguém da sua equipe. E aí, assim, e se a cirurgia der errado? Como é que vai lidar com isso? Porque, assim, eu confio na minha equipe. Mas será que ele não treme diferente no dia que vai me operar? Será que ele tem essa calma? Porque eu tenho de operar as pessoas próximas, mas nem todo mundo tem. Eu tenho essa confiança. Será que eles teriam? Entendeu? E se der errado? Como é que eles vão lidar com isso? Como é que eu vou lidar com isso? Eu também não sei, porque assim, não é que... Cara, será que eu vou ser evoluído a esse ponto de, pô, tive um problema e lido com isso e tudo bem? Não sei. Então, eu preferi não colocar ninguém nessa linha de tiro. Fui procurar um colega que é muito respeitado no meio também, etc e tal. E fez minha cirurgia aqui no meu hospital. Foi um sucesso, foi tudo bem, graças a Deus. Mas é isso, cara. Não é fácil o cara vir me operar no meu hospital, operar um colega de especialidade, além de ser médico oftalmologista, entendeu? Jovem, né? Me enxergo como jovem ainda, entendeu? Com muito tempo de trabalho pela frente, e sou cirurgião, então assim, eu dependo 100% da minha visão. Então é uma responsabilidade grande. E, enfim, graças a Deus deu tudo certo, mas
é sempre difícil essa... Foi um desafio. Foi um desafio. Agora, para esses meus acompanhamentos, cara, eu faço tudo de fato no Alphaville. Faço porque confio muito na qualidade do que a gente consegue entregar. E, de novo, eu não faço nada pelos outros que eu não faria para minha mãe. Então, assim, cara, eu não faço o que eu não faria para mim. Eu me cuido lá porque eu acredito plenamente que a gente é capaz de entregar uma medicina muito diferenciada. Muito diferenciada. E tirar você muito dessa vala comum de fazer assim, só faz exame ali, joga ali, alguém olha e tá tudo bem. Sabe? Eu acredito no modelo mesmo. Muito bom, muito bom. Dr. Marcelo Gerês, como que faz para as pessoas procurarem você, conhecer mais a fundo aí do seu trabalho? Você tá ativo nas redes sociais aí? Deixa aí. Cara, olha, vou te falar, sempre foi um desafio para mim essa questão de rede social. Eu não sou muito de Instagram, TikTok nem tenho. Facebook, acho que ninguém usa mais aqui no Brasil hoje, né? Tem muito. Tem. Mas LinkedIn eu gosto bastante, assim, cara, eu uso muito assim para consumir muito mais do que para produzir. Então, assim, eu tento a minha maneira comunicar às pessoas daquilo que eu acho relevante. Eu procuro muitas vezes não ser o rosto que está à frente dos meus negócios, porque eu acho que eles têm que caminhar independente do Marcelo, da minha cara, do meu rosto, da minha voz. Não precisa ser eu. Precisa ser essa cultura do que a gente acredita de valores. Boa. Mas não precisa ser a minha cara que está lá. Então, eu estou no bastidor. Eu estou ali. Mas eu promovo aquilo que eu acredito através da voz de outras pessoas, né? É a pregação, é a voz de Deus através das vozes dos discípulos que vão se passando. Então, longe de mim ser Deus, mas assim, na minha estrutura, como é aquele modelo que eu acredito, eu propago as minhas ideias para os médicos que vão propagando também para os seus clientes e para as outras pessoas. Então, muitas vezes eu não estou ali na frente das redes sociais, mas os médicos da nossa equipe estão. São pessoas que a gente acredita e vai, enfim, trabalhando ao longo do tempo nesses modelos que a gente entende ser o melhor. Mas eu tenho Instagram, uso muito pouco, mas tenho. E LinkedIn, né? Estou nos dois, assim, basicamente são esses dois que eu acompanho com mais frequência. Deixa pro nosso ouvinte aqui acompanhar a clínica, o seu, Sim. Qual que é? O meu Instagram é dr de Dr. Marcelo Gerês. Gerês. A gente deixa ali. Você deixa aí, porque é difícil escrever, o pessoal escreve errado. Às vezes acham que é Juarez, sabe? É muito legal, porque tem um pessoal que me chama de Gerês, e aí o pessoal, Juarez e tal. dr Marcelo Gerês. Tem o Centro Médico Alphaville, que é o CM Alphaville. O One Day Hospital, que é o One Day Hospital mesmo, o nome por extenso. E Alphaville Concept, que é a própria Alphaville Concept, também é o nome por extenso deles mesmo. Muito bom. Essas são as redes que a gente trabalha. E lá, assim, tem informação. As pessoas conseguem buscar ali. A gente, enfim, traz bastante informação. A gente está trazendo também muito essa questão de estudo, de educação médica para esse ano. Nós estamos estruturando aqui alguns cursos dentro da nossa estrutura para médicos e para gestores de estabelecimento de saúde, que vai ser super bacana. Depois te convido a conhecer lá com a gente, vai ser super legal. É uma plataforma de ensino, a gente está aí fase final disso, de lançar isso. E compartilhar um pouco do que a gente já aprendeu nessa trajetória, do conhecimento. Né? Então eu acho que assim, é sobre compartilhar. Sim. Longe de mim ser o dono da razão, né? De dizer, é assim que faz. Mas eu acho que assim, a nossa experiência é contar um pouco, especialmente por quem já passou por muita coisa, quem já trilhou esse caminho. A gente enxerga muita dificuldade, e às vezes muita dificuldade em encontrar o caminho, né? Então eu acho que ser essa luz, esse direcionador para onde ir pode ajudar bastante. E encurta muitos caminhos aí, né?
Esse Com é o objetivo. certeza, né? É o que a gente faz como médico ali no final do dia, né? Sim. A gente às vezes tenta encurtar o caminho e falar, ó, vai por aqui, vai por ali, é o que a gente costuma fazer. Então, eu vou fazer isso um pouco agora na parte de ensino também. Eu acho que vai ser um desafio novo, mas é o que a gente já faz com o paciente. A gente procura ensinar. E o desafio que eu sempre falo que a gente tem na consulta não é fazer o diagnóstico, é explicar para o paciente o que ele tem. Porque é ele que vai conviver com a doença. A gente está aqui, e ele que precisa entender a importância de tratar, ele que precisa entender tudo. Para eu olhar, dizer o que ele tem e dar um tratamento, eu levo, sei lá, 1 minuto. O resto do tempo que eu gasto na consulta é para que ele entenda o que ele tem, o que ele precisa, como é que vai ser, o que pode acontecer e o que ele tem que estar atento. Esse é Muito bom. meu ponto. Doutor Marcelo, aí, toda a vida importa e cuidar da saúde é? Cuidar da saúde é fundamental, porque só existe vida e qualidade de vida se a gente tem saúde para aproveitar ela. Né? Eu acho que todo o resto é muito... Você pode ter alguns clichês aí, mas assim, de fato, se a gente não tiver saúde para aproveitar a vida, não tiver qualidade, né? A gente pode ter sobrevida sem qualidade de vida. E aí não é tão, deixa de ser tão interessante, né? Não, muito bom, muito bom. Te agradecer, chegamos aqui ao final desse episódio, mas muito obrigado por compartilhar essa experiência, tanto na medicina quanto na gestão. Foi muito bom te ter aqui. E para você que acompanhou a gente aqui, não perca essa oportunidade de estar junto com a gente nesse movimento que gera provocações aí para desenvolver em vocês mesmos essa preocupação, essa ação de se prevenir, de se cuidar de você e da sua família, né? Esse é o movimento que a gente... E o Nação Saúdecast é para isso, é para gerar essas transformações. O acesso você já tem aqui com a Nação Saúde. Agora, a ação é o mais importante. Vai lá, se cuida da sua família. E é isso aí. Muito obrigado por acompanhar a gente até aqui e até o próximo episódio. Até mais.